Quando comprei minha casa, achei que estava realizando um sonho. Mas, no mesmo dia, descobri que minha família acreditava que aquele sonho não era só meu. Meus pais decidiram quem iria morar comigo. Minha irmã concordou. E ninguém achou estranho exigir tudo de mim, mais uma vez. O que eles não esperavam era que, pela primeira vez, eu dissesse não. Essa decisão simples desencadeou acusações, chantagens, ameaças veladas e uma reunião familiar que mudou tudo. Eu perdi pessoas, mas ganhei algo que nunca tive: paz. Se você já sentiu que precisava se sacrificar para ser amado, essa história é para você. E o final, ninguém estava preparado. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Helena Duarte, tenho 31 anos e, durante muito tempo, aprendi a confundir amor com obrigação. Hoje, olhando para trás, percebo que essa confusão não nasceu comigo, ela foi construída, dia após dia, dentro da minha própria família. Cresci ouvindo que eu era forte. A responsável. Aquela que dava conta. Enquanto minha irmã mais nova, Patrícia, era a delicada, a que precisava de cuidado. Essa diferença nunca foi dita de forma direta, mas estava em tudo, no tom de voz da minha mãe, Sônia, quando falava comigo, no silêncio do meu pai, Roberto, sempre que algo dava errado, e principalmente nas expectativas que recaíam só sobre mim. Desde cedo, fui eu quem ajudou nas contas, quem abriu mão de sonhos para manter a casa em pé, quem ouviu frases como "é só uma fase" enquanto a vida ia ficando pesada demais. Patrícia, ao contrário, sempre teve colo, desculpas e aplausos, mesmo quando errava. E eu tinha que entender. Quando comecei a trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro, a dinâmica apenas se intensificou. Não demorou para que meu salário passasse a ser considerado um recurso da família. Ajuda aqui, emergência ali, um favor que virava obrigação. Eu não reclamava. Achava que era assim que funcionava. Família, afinal, não é isso? Mas algo começou a mudar quando percebi que, mesmo dando tudo, eu continuava sendo tratada como se nunca fosse suficiente. A ideia de comprar minha própria casa surgiu quase como um sussurro. Um pensamento tímido, que eu mal ousava admitir em voz alta. Um lugar só meu. Um espaço onde eu pudesse respirar sem sentir culpa. Onde cada móvel, cada parede, cada silêncio me pertencesse. Quando finalmente consegui juntar o valor da entrada, senti algo que nunca havia sentido antes: orgulho. Não daquele que se mostra, mas daquele que aquece por dentro. Comprei uma casa simples, aconchegante, em um bairro tranquilo. 2 quartos. Nada luxuoso. Mas era minha. Só minha. O problema é que, na minha família, nada que é meu permanece meu por muito tempo. No dia em que contei a novidade, não houve comemoração. Houve cálculo. Minha mãe perguntou quantos quartos tinham. Meu pai quis saber se havia espaço para mais gente. Patrícia sorriu daquele jeito que sempre antecede um pedido, ou uma exigência. Ela estava noiva de Eduardo, um homem que nunca conseguiu se firmar financeiramente. Os pais dele, Arnaldo e Lúcia, viviam uma sequência interminável de problemas: aluguel atrasado, dívidas, dificuldades que, curiosamente, sempre encontravam um caminho até mim. Foi então que ouvi a frase que mudou tudo. Minha mãe, com a naturalidade de quem decide o cardápio do almoço, disse: "Onde eles vão dormir, Helena? Sua casa tem 2 quartos sobrando. Já decidimos, eles vão ficar com você." Antes que eu pudesse reagir, Patrícia completou, sorrindo: "Mana, seja gentil. Eles estão passando por um sufoco. E você sabe, né? O que é seu, é nosso." Naquele instante, algo se quebrou dentro de mim. Não foi raiva. Foi clareza. Eu perguntei, com a voz firme pela primeira vez na vida, por que eles não deixavam o noivo dela e os sogros morarem na casa deles. O silêncio que se seguiu foi revelador. Eles não estavam pedindo ajuda. Estavam tomando posse. E foi ali, naquele momento aparentemente simples, que eu entendi:
se eu não dissesse não agora, nunca mais diria. Eles ainda não sabiam, mas aquela exigência seria o início de uma ruptura que mudaria tudo. Não com gritos, não com escândalos, mas com consequências reais, dolorosas, definitivas. Porque, pela primeira vez, eu não estava disposta a pagar o preço da comodidade deles com a minha própria vida. Depois daquela conversa, nada voltou ao normal, vi embora, por fora, tudo parecesse exatamente igual. As mensagens continuaram chegando, os convites para almoços de domingo não cessaram, e minha mãe seguia falando comigo no mesmo tom doce que sempre usou quando queria algo. Mas agora havia uma diferença fundamental, eu escutava com atenção. E quanto mais escutava, mais percebia o quanto tudo era calculado. Nos dias seguintes, evitei tocar no assunto da casa. Achei, ingenuamente, que talvez eles tivessem entendido meu desconforto. Talvez fosse apenas um exagero momentâneo, um comentário mal colocado. Mas minha família nunca deixou planos pela metade. Minha mãe foi a primeira a retomar o tema. Ligou numa quarta-feira à noite, quando eu acabava de chegar do trabalho. Falou longamente sobre o tempo, sobre uma vizinha que havia se mudado, sobre uma prima distante. Só então, como quem não quer nada, comentou: eu estava pensando em como você vai organizar os quartos. Não respondi de imediato. Ela continuou: o ideal seria deixar o maior para o Eduardo e os pais dele. Eles já sofreram demais. Senti um aperto no estômago. Não era um pedido. Era uma instrução. Mãe, eu não concordei com isso, respondi, tentando manter a calma. Do outro lado da linha, houve um suspiro teatral. Helena, não comece. É só por um tempo. Família ajuda família. Essa frase sempre foi a chave que abria todas as portas. Mas, naquele momento, ela não funcionou. No fim de semana seguinte, fui à casa dos meus pais. Não por vontade, mas por curiosidade. Queria entender até onde eles estavam dispostos a ir. Patrícia estava lá, sentada no sofá, mexendo no celular como se nada estivesse acontecendo. Quando me viu, sorriu daquele jeito ensaiado. Mana, a gente estava falando de você, disse, sem levantar os olhos da tela. Meu pai apareceu logo depois, com aquela expressão neutra que sempre usava para evitar conflitos. Sua mãe comentou que você anda muito sensível, disse ele. Não precisa levar tudo tão a sério. Sentei-me à mesa e ouvi, em silêncio, enquanto eles falavam sobre a fase difícil da família do Eduardo. Minha mãe descrevia os sogros da Patrícia como se fossem vítimas de uma tragédia inevitável. Meu pai concordava com a cabeça. Patrícia completava com frases doces, sempre me olhando de lado. Você sempre foi tão generosa, disse minha irmã. Não é agora que vai mudar. Foi ali que percebi o que realmente os incomodava, não era a falta de espaço, nem a situação dos outros. Era a possibilidade de eu mudar. Vocês já decidiram tudo sem mim, falei, finalmente. Mas eu ainda não dei nenhuma resposta. Minha mãe franziu a testa. Porque não tenho que decidir, Helena. É o certo a se fazer. A naturalidade com que ela disse aquilo me assustou mais do que qualquer grito. Na segunda-feira seguinte, Patrícia me mandou uma mensagem. Uma lista. Literalmente uma lista. Falava de móveis que talvez precisassem ser levados, de horários, de como seria mais prático se eu ficasse com um quarto menor. No final, um emoji sorridente. Eu li aquilo várias vezes, sentindo algo estranho crescer dentro de mim. Não era culpa. Era indignação. Respondi apenas: precisamos conversar. A resposta veio rápido, claro. Mas não demora muito, tá? O Eduardo está contando com isso. Contando. Não perguntando. Naquela noite, sentada sozinha na sala da minha nova casa, percebi que aquele não era apenas um conflito sobre espaço. Era sobre limites. Sobre o lugar que eu ocupava naquela família. E, pela primeira vez, eu me dei conta de que talvez fosse preciso perder algo para finalmente ganhar a mim mesma. O que eu ainda não sabia era que,
ao recusar aquele pedido, eu estaria mexendo em estruturas que eles jamais imaginaram que eu ousaria tocar. E que a reação deles não seria imediata, seria estratégica. E muito mais cruel do que eu esperava. A conversa que eu pedi não aconteceu como eu imaginei. Na verdade, ela nunca chegou a acontecer de verdade. Porque, quando se trata da minha família, diálogo sempre foi apenas uma formalidade antes da imposição. 2 dias depois da mensagem da Patrícia, minha mãe apareceu na minha casa sem avisar. Eu ainda estava organizando algumas caixas quando ouvi a campainha. Ao abrir a porta, encontrei Sônia com uma sacola de supermercado numa mão e aquele sorriso ensaiado no rosto. Pensei em trazer um bolo, disse ela, entrando antes mesmo que eu respondesse. Colocou a sacola sobre a bancada como se já fizesse parte da casa. Caminhou pelos cômodos observando tudo com atenção demais. Parou no corredor, olhou para as portas fechadas e comentou, quase casualmente, dá para reorganizar isso aqui com facilidade. Respirei fundo. Mãe, eu pedi uma conversa. Não uma visita técnica. Ela me lançou um olhar ofendido. Nossa, Helena, você anda tão diferente. É essa casa nova que está te deixando assim? Sentei no sofá e a encarei. O que está me deixando diferente é perceber que vocês já decidiram minha vida de novo. O sorriso dela desapareceu por um segundo, rápido demais para quem não me conhece perceber. Você está exagerando. Pouco depois, meu pai chegou. Disse que estava de passagem, mas sentou-se como quem vinha para uma reunião. Patrícia apareceu logo em seguida, acompanhada de Eduardo. Ele mal me cumprimentou. Olhava em volta como se estivesse avaliando um produto. Então, começou Patrícia, a gente pensou melhor na logística. Ali estava ela. A palavra que selava tudo, logística. Como se eu fosse apenas uma peça de um plano maior. A logística de quem? Perguntei. Da família, respondeu meu pai, rápido. A sua irmã vai casar. O Eduardo e os pais precisam de estabilidade. E eu? Perguntei, sentindo a voz falhar levemente. Onde eu fico nisso? Minha mãe cruzou os braços. Você sempre deu conta, Helena. Sempre foi forte. Aquela frase, que durante anos foi usada como elogio, soou como uma sentença. Eduardo pigarreou. Olha, eu sei que é estranho no começo, mas vai ser bom para todo mundo. Foi a primeira vez que ele falou comigo como se tivesse algum direito sobre aquela casa. E foi ali que algo dentro de mim endureceu. Não vai acontecer, eu disse. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia arregalou os olhos. Como assim não vai acontecer? Assim mesmo, respondi. Eu não vou morar com você, com o Eduardo, nem com os pais dele. Essa casa é minha. Minha mãe se levantou. Você está sendo egoísta. Meu pai balançou a cabeça. Depois de tudo que fizemos por você, do que eu fiz por vocês, corrigi, sem elevar a voz. A reação foi imediata. Minha mãe começou a chorar. Um choro contido, calculado. Patrícia me chamou de ingrata. Meu pai falou em decepção. Eduardo levantou e foi até a porta, claramente irritado. Eles foram embora sem se despedir. Achei que aquele fosse o fim. Eu estava errada. Nos dias seguintes, percebi que algo estava acontecendo pelas minhas costas. Parentes começaram a me mandar mensagens estranhas, perguntando se eu estava bem, se era verdade que eu tinha abandonado a família. Uma tia me ligou dizendo que minha mãe estava muito abalada, que eu precisava ser mais compreensiva. A narrativa estava sendo construída sem mim. Patrícia postou indiretas nas redes sociais. Frases sobre união, sobre pessoas que mudam quando melhoram de vida. Comentários cheios de corações e concordâncias. Meu pai me mandou um áudio curto. Pense bem, Helena. Suas escolhas têm consequências. Foi a primeira vez que ouvi aquilo como uma ameaça. E, naquela noite, sozinha na minha casa, percebi que dizer não tinha sido apenas o começo. Eles não estavam dispostos a aceitar limites.
estavam dispostos a me punir por impô-los. O que eu ainda não sabia era até onde eles iriam para me fazer ceder. As consequências começaram de forma sutil, quase elegantes demais para serem chamadas de ataque. Um convite que não veio. Um almoço de família marcado sem mim. Fotos postadas em grupos que eu ainda fazia parte, como se minha ausência fosse um detalhe irrelevante. Eu percebia tudo, mas não reagia. O silêncio, aprendi rápido, era o que mais os incomodava. A primeira tentativa direta veio por meio do meu pai. Ele apareceu na minha casa numa tarde de sexta-feira, sem avisar. Estacionei o carro e o vi sentado no meio-fio, olhando para o portão como quem espera ser chamado. Por um segundo, senti a antiga culpa apertar o peito. Mas ela passou. Precisamos conversar, disse ele quando abri a porta. Não o convidei a entrar. Ficamos ali mesmo, de pé. Eu estou ouvindo. Ele respirou fundo. Sua mãe não está bem. Essa situação toda mexeu muito com ela. A situação ou o fato de eu ter dito não? Perguntei. Ele desviou o olhar. Você sabe como ela é. Eu sabia. E era exatamente por isso que eu estava ali, finalmente, dizendo basta. Pai, vocês transformaram um pedido em uma exigência. Quando eu recusei, me transformaram na vilã. Ele franziu a testa. Ninguém te transformou em nada. Você que se afastou. Eu me afastei porque nunca tive espaço, respondi. Ele suspirou, cansado. Se você não quiser ajudar, tudo bem. Mas não precisa dificultar. A frase ficou ecoando. Dificultar o quê? Perguntei. A vida que vocês decidiram sem mim? Ele não respondeu. Apenas disse que Patrícia estava muito magoada e foi embora. 2 dias depois, recebi uma ligação do banco. A atendente, educada, me informou que havia sido feita uma tentativa de obter informações sobre meu financiamento. O nome fornecido? O da minha mãe. Meu estômago revirou. Como assim? Perguntei. Ela alegou ser responsável solidária, explicou a funcionária. Mas não conseguimos prosseguir. Desliguei com as mãos tremendo. Aquilo já não era manipulação emocional. Era invasão. Liguei para minha mãe imediatamente. Por que você ligou para o banco? Ela não negou. Eu só queria entender melhor sua situação. Vai que você precisa de ajuda. Ajuda ou controle? Rebati. O tom dela mudou. Você está indo longe demais, Helena. Está nos tratando como estranhos. Estranhos não tentam interferir na vida financeira dos outros, respondi. Ela desligou sem dizer mais nada. Naquela noite, Patrícia me mandou uma mensagem longa. Não havia carinho, nem pedidos. Apenas cobrança. Você sabe que o Eduardo está desempregado. Meus sogros estão quase sendo despejados. Você tem espaço, tem condição. Se você não ajudar agora, não venha depois dizer que é família. Li e reli aquelas palavras até algo dentro de mim se acomodar no lugar certo. Não havia amor ali. Havia expectativa. No dia seguinte, descobri que meu nome estava sendo comentado em uma reunião de família que eu sequer sabia que aconteceria. Uma prima me contou, meio constrangida, que meus pais diziam que eu tinha mudado depois de comprar a casa, que o dinheiro tinha subido a cabeça. A narrativa estava pronta. E eu era ingrata. Foi então que tomei a primeira decisão concreta desde que tudo começou. Procurei um advogado. Não para processar ninguém. Não ainda. Mas para entender meus limites, meus direitos, e principalmente, até onde eles poderiam ir se continuassem avançando. Saí do escritório com algo que nunca tive antes: segurança. Na mesma semana, alterei senhas, revisei documentos, bloqueei acessos indiretos que nem sabia que existiam. Cada pequeno passo era como recuperar um pedaço de mim. Eles perceberam. Minha mãe apareceu de novo, dessa vez acompanhada de Patrícia. Não entraram.
ficaram no portão. Você está levando isso longe demais, disse minha irmã, sem rodeios. Está criando um problema desnecessário. Olhei para as duas e, pela primeira vez, não vi autoridade nenhuma ali. Só medo de perder o controle. O problema já existia, respondi. Eu só parei de fingir que não. O olhar da minha mãe endureceu. Você vai se arrepender disso. E, naquele instante, eu entendi, eles não iam parar. Mas eu também não. O jogo tinha mudado. E agora, pela primeira vez, eu conhecia as regras. Depois da visita no portão, veio o silêncio. Não aquele silêncio tranquilo, mas o estratégico. Eu conhecia bem demais. Era um intervalo em que eles se organizavam, alinhavam discursos e escolhiam o próximo movimento. Durante anos, eu tinha sido o amortecedor de conflitos. Agora, sem mim, eles batiam direto no concreto da própria realidade. Passei a notar pequenas mudanças ao meu redor. Parentes que antes me ligavam com frequência começaram a se afastar. Outros surgiram do nada, com mensagens cuidadosas demais, perguntando se estava tudo bem, se eu precisava conversar. Eu sabia exatamente de onde aquilo vinha. Minha história estava sendo contada por terceiros, editada, distorcida, embrulhada em preocupação falsa. Numa dessas ligações, uma tia foi direta: sua mãe está muito abalada, Helena. Diz que você virou as costas para a família. Respirei fundo antes de responder. Eu não virei as costas. Eu parei de carregar tudo sozinha. A ligação terminou rápido demais. Enquanto isso, a situação da Patrícia começou a desandar. Eduardo continuava desempregado, e os pais dele realmente enfrentavam dificuldades. Mas, ao contrário do que sempre aconteceu comigo, ninguém parecia disposto a se sacrificar por eles. Meus pais ajudavam como podiam, mas logo perceberam que não tinham estrutura para sustentar mais 4 pessoas. E isso gerou algo novo dentro daquela casa: tensão. Meu pai me ligou numa noite. A coisa aqui está ficando complicada, disse, sem rodeios. Esperei. Ele continuou: talvez você pudesse repensar, só até eles se organizarem. Foi a primeira vez que ouvi cansaço real na voz dele. Não chantagem. Não ameaça. Cansaço. Não, respondi, com calma. Ele não discutiu. Apenas desligou. Dias depois, Patrícia apareceu sozinha no meu trabalho. Não avisou. Me esperou na saída, encostada no carro, com os braços cruzados. Aquela postura de quem vinha preparada para vencer. Você está feliz agora? Perguntou assim que me viu. Olha o caos que você criou. Eu não criei nada, respondi. Eu só não consertei. Ela riu, nervosa. Você sempre foi fria. Agora resolveu assumir. Não sou fria, disse. Só estou cansada de ser usada. O rosto dela mudou. Você sabe que se quisesse, tudo isso acabava hoje. Exatamente, respondi. E é por isso que não vai acabar. Ela se aproximou. Você acha que é melhor que a gente? Não, falei, firme. Eu só escolhi parar de me diminuir. Patrícia me olhou como se estivesse vendo uma estranha. Então é isso? Vai abandonar a família? Não, corrigi. Vocês me abandonaram há anos. Eu só parei de aceitar. Ela saiu sem dizer mais nada. Naquela semana, algo inesperado aconteceu. Meu pai passou mal. Nada grave, mas o suficiente para gerar comoção. Minha mãe tentou me ligar diversas vezes. Mensagens se acumularam no celular. Pela primeira vez, senti o antigo impulso de correr. De resolver. De salvar. Mas parei. Liguei para o hospital. Ele estava bem. Estável. Em observação. Não havia urgência real. Apenas o velho recurso sendo usado de novo. E, dessa vez, não funcionou. Minha ausência naquele momento foi sentida como um insulto.
Não porque eu não amasse meu pai, mas porque eu não obedeci. E isso, para eles, era imperdoável. Quando ele recebeu alta, não houve agradecimento por eu ter respeitado meus limites. Houve ressentimento. Minha mãe me mandou uma mensagem curta: espero que você esteja satisfeita. Li aquilo sentada na minha sala, cercada pelo silêncio que eu havia conquistado. E, pela primeira vez, percebi algo que me surpreendeu: eu estava em paz. Eles estavam perdendo o chão. Eu, finalmente, tinha encontrado o meu. Mas eu sabia, aquela ainda não era a última tentativa. Havia algo maior se formando, algo que eles acreditavam que me faria ceder de vez. E eu precisava estar pronta. Eu descobri qual era a última cartada deles numa manhã comum, dessas que começam tranquilas demais para anunciar desastre. Estava tomando café quando recebi uma mensagem de um número desconhecido pedindo para falar comigo sobre um assunto de família. Minutos depois, veio outra mensagem, dessa vez de uma prima distante, dizendo que meus pais estavam desesperados e que eu precisava comparecer a uma reunião urgente no fim de semana. Reunião. A palavra soou errada desde o início. Confirmei presença não por medo, mas por necessidade de encerrar aquilo de uma vez. Se havia algo sendo arquitetado, eu preferia ouvir olhando nos olhos. Cheguei à casa dos meus pais no sábado à tarde. Todos já estavam lá. Tios, primos, Patrícia, Eduardo e até os pais dele. A sala parecia um tribunal improvisado. Ninguém sorriu quando entrei. Minha mãe me olhou como se eu fosse a acusada principal. Que bom que veio, disse ela. Precisamos conversar como família. Sentei sem pedir licença. Meu pai começou falando sobre união, sobre como famílias precisam se ajudar em momentos difíceis. Patrícia assumiu logo depois, com a voz embargada, falando do sofrimento dos sogros, das dificuldades financeiras, da injustiça de uns terem tanto enquanto outros não têm nada. Então veio o golpe. Nós pensamos numa solução, disse minha mãe, cruzando as mãos no colo. Se você não quer dividir a casa, poderia vender. A palavra pairou no ar: de vender? Repeti. Sim, ela continuou. O dinheiro daria para ajudar todo mundo. Você poderia alugar algo menor por um tempo. Não seria um sacrifício tão grande. Foi ali que entendi. Eles não queriam apenas meu espaço. Queriam meu patrimônio. Meu esforço. Minha vida inteira traduzida em cifrões. Vocês estão sugerindo que eu venda minha casa para sustentar escolhas que não são minhas, falei devagar. Patrícia se adiantou: não fala assim. É temporário. Depois todo mundo se ajuda. Como sempre, respondi. O pai de Eduardo pigarreou e falou algo sobre gratidão. A mãe dele disse que jamais esqueceria se eu fizesse esse gesto. Olhei em volta e vi rostos que não conheciam minha história, apenas o que haviam contado sobre mim. Levantei. Vocês me chamaram aqui achando que eu viria para pedir desculpas, disse, firme. Ou para ceder. Mas isso não vai acontecer. Minha mãe endureceu. Você está se colocando acima de todos. Não, respondi. Estou me colocando no mesmo nível. Pela primeira vez. Meu pai tentou intervir: Helena, pense bem. Se você sair por essa porta agora, nada vai mudar, completei. Eu sei. Peguei minha bolsa. Vocês transformaram ajuda em obrigação, amor em dívida, família em cobrança. Eu não devo a minha casa, meu dinheiro ou meu futuro a ninguém aqui. Patrícia levantou também. Você vai sair como a vilã. Olhei para ela. Eu já sou, na história que vocês contam. E está tudo bem. Saí sem olhar para trás. Na semana seguinte, descobri que meus pais haviam tentado, discretamente, sondar corretores sobre o valor do meu imóvel. Não tinham poder legal algum, mas a tentativa foi o suficiente para confirmar: eu nunca estive segura enquanto mantivesse aquela proximidade. Foi então que tomei a decisão final. Mudei meu número. Bloqueei acessos. Cortei intermediários.
Avisei apenas uma tia de confiança de que estava bem e que não queria recados. O silêncio que veio depois não foi agressivo. Foi definitivo. E, pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti algo próximo de liberdade completa. Mas o encerramento ainda precisava acontecer. Não com eles. Comigo. O fim não veio com pedidos de desculpa nem com um grande confronto. Veio com silêncio. Um silêncio definitivo, sem retorno, sem expectativa escondida. E foi exatamente isso que me fez entender que eu tinha feito a escolha certa. As semanas seguintes foram estranhamente calmas. Nenhuma mensagem da minha mãe, nenhum áudio do meu pai, nenhuma tentativa indireta da Patrícia. No começo, meu corpo ainda reagia como se algo fosse acontecer a qualquer momento. Eu acordava com o celular na mão, esperando a próxima cobrança, o próximo drama, a próxima tentativa de me puxar de volta para um lugar que nunca foi meu de verdade. Mas nada vinha. Soube por terceiros que a situação deles continuava difícil. Eduardo arrumara um trabalho temporário. Os pais dele haviam se mudado para um lugar menor, com a ajuda parcial dos meus pais. Patrícia estava amarga, reclamando de tudo e de todos. E meus pais estavam exaustos. Pela primeira vez, não tinham para quem empurrar o peso. Curiosamente, ninguém me procurou quando perceberam que eu realmente tinha saído do jogo. Não houve reconciliação, porque reconciliação exige reconhecimento. E isso eles nunca estiveram dispostos a oferecer. Eu segui em frente. A casa, que no início parecia grande demais para mim, foi se transformando aos poucos. O quarto vazio virou um espaço de trabalho. A sala ganhou plantas. A cozinha passou a ter música, não tensão. Pela primeira vez, eu não precisava justificar cada escolha, cada gasto, cada minuto do meu tempo. E o mais importante, eu parei de me explicar. Entendi, com o tempo, que o papel de filha forte nunca foi um elogio. Foi uma função conveniente. Enquanto eu suportava tudo, ninguém precisava mudar. Quando eu saí desse lugar, não causei a ruptura. Apenas revelei o que sempre esteve ali. Houve noites em que senti tristeza, sim. Não pela ausência deles, mas pela ausência do que eu imaginei que poderia ter sido. Pela família que nunca existiu de verdade. E permitir esse luto foi parte da cura. Um dia, meses depois, encontrei Patrícia por acaso, em um supermercado. Ela me viu primeiro. Hesitou. Aproximou-se devagar. Você está diferente, disse. Estou, respondi. Ela parecia querer dizer algo mais. Não disse. Apenas concordou e foi embora. Não houve pedido. Não houve acusação. Apenas distância. E foi suficiente. Nunca mais voltei àquela casa antiga. Nunca mais sentei àquela mesa. Nunca mais me coloquei como solução para problemas que não eram meus. E, principalmente, nunca mais confundi amor com sacrifício constante. Hoje, quando fico em pé na porta da minha casa ao final do dia, sinto algo simples e poderoso, pertencimento. Não a uma família que me exigia tudo, mas a mim mesma. Aprendi que dizer não pode custar relações, mas dizer sim para tudo custa a própria vida. E essa é uma troca que eu não faço mais. Não houve reconciliação. Não houve retorno. E não houve arrependimento. Porque, pela primeira vez, a vida que eu construí não precisava caber em ninguém além de mim. Se essa história tocou você de alguma forma, eu te convido a não ficar em silêncio. Curta este vídeo para que mais pessoas que vivem situações parecidas saibam que dizer não também é um ato de coragem. Se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais, intensas e cheias de significado como essa. Aqui, cada relato é um espaço de identificação, força e reflexão. Agora eu quero saber de você. Você faria o mesmo que a filha fez? Você teria coragem de colocar limites, mesmo que isso significasse se afastar da própria família? Deixe a sua opinião nos comentários e me conta também de qual cidade você está assistindo. Eu faço questão de ler cada comentário e deixar um coração, porque a sua voz importa.
Se conhecer alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é perceber que não está sozinha.